Uma das perguntas que mais recebo, Clara, em quanto tempo eu vou começar a melhorar? Eu entendo perfeitamente a sua ansiedade. Quando a gente convive com dor, secreção, inflamação, crises recorrentes, tudo que você quer de fato é viver novamente de uma forma normal, sem sentir tudo isso ao mesmo tempo e tantas vezes seguidas, né? Mas existe uma resposta que talvez não seja a que você espera. E é justamente por isso que ela é tão importante. Se você ainda não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional especializada em hidradenite supurativa. Há mais de 9 anos eu acompanho pacientes com hidradenite e hoje eu quero explicar por que não existe um prazo único para melhora da hidradenite com alimentação. E a resposta para essa pergunta é depende. Eu não sei se essa resposta vai ser tão frustrante, mas eu quero explicar o porquê que depende de quem eu estou falando, né? Cada organismo, ele é único. Não existem duas pessoas com hidradenite com a mesma trajetória. Normalmente as trajetórias são completamente diferentes. E vários fatores influenciam na resposta do seu corpo. Estágio da sua doença, o tempo, né, que você convive com ela, há quantos anos você tem hidradenite? Qual o estágio que você tá? Outras condições de saúde. Então eu tenho paciente aqui com hidradenite psoríase, hidradenite ESOP, né, síndrome do ovário policístico, hidradenite diabetes, hipercolesterolemia, que é quando o colesterol tá alto, hidradenite e doença de Hashimoto, e dermatite atópica, às vezes mais de uma condição para além da hidradenite, né? A qualidade do sono vai impactar na melhora da hidradenite, a alimentação, que é o que a gente vai falar aqui, tabagismo, fuma, não fuma, adesão ao tratamento, quanto você consegue realmente realizar as mudanças, não só na alimentação, mas do seu tratamento de uma maneira geral, medicamentoso, acompanhamento médico, né? Então, tudo isso, todos esses fatores, eles influenciam na resposta do seu corpo e, obviamente, vão influenciar no tempo que você vai começar a ter a percepção da melhora, né? Então, não existem duas hidradenites exatamente iguais. E cada corpo é um corpo e ele vai ter uma resposta diferente para o tratamento que ele está sendo submetido, né? Você pode pensar assim, o que realmente vai melhorar primeiro? E eu vou contar aqui nesse vídeo algumas histórias de alguns casos clínicos que eu tenho em acompanhamento ao longo desses 9 anos que vão te ajudar a entender por onde você precisa, inclusive, começar a olhar também, né? Porque existe, como que eu vou dizer? Existe, às vezes, um, um mundo idealizado do que seria melhora. E aí a melhora, ela está acontecendo já há muito tempo. E o paciente está só. Ele acha que sim, a melhora é a caneta amarela. E aí estão aparecendo várias outros tipos de melhora e ele não tá nem olhando, porque o foco dele é só a caneta amarela. Um monte de coisa melhorou aqui, ó, mas a caneta amarela ainda não chegou. Então, é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui. Eu vou ilustrar isso com algumas histórias, porque eu tenho muitos casos de pacientes com hidradeniite. Mas, muitas vezes, antes da doença entrar em remissão, né, reduzir drasticamente os sintomas ou desaparecer durante um tempo, né, existe redução de dor, existe melhoria de secreção, melhoria da frequência das crises, disposição, melhora do sono, aquela sensação de menos inflamado. Então, muitas vezes, tudo isso acontece antes da lesão desaparecer. Então, a gente perde isso de foco, focando apenas no desaparecimento da lesão. Preciso que a lesão desapareça. E aí tem um monte de coisa melhorando aqui. E isso é um clássico do consultório, né? Quando o paciente chega para a consulta seguinte, fez a primeira consulta, 30, 40 dias depois volta para a segunda, e eu pergunto como é que ele tá. As lesões continuam aqui, mas aí eu vou questionando assim, mas você tá, o seu intestino tá funcionando? Ah, nossa, melhorou muito.
Você tá mais bem disposto? Nossa, uma disposição que eu nunca vi na vida. Tô dormindo melhor. E aí começo a ir mais específico. Como é que tá a secreção da sua lesão? Que é algo que eu pergunto na primeira consulta, né? Às vezes é aquela secreção extremamente amarelada, purulenta, grossa, o fluido que sai da lesão, né? O pus especificamente, é aquele pus grosso, consistente. E a gente vê que ao longo do tratamento, antes da hidradente desaparecer, fica ralo, transparente, o odor muda, fica praticamente sem odor. Então, tudo isso é a melhora da hidradenite. Toda semana eu tinha duas, três lesões novas. Agora, desde que a gente começou a tratar, a mudar a alimentação, eu não tive mais nenhuma lesão nova. As lesões que inflamam são as que já existiam. Isso já é melhora da hidradenite. Então, eu acho que o maior erro é ficar olhando só para isso, para o que eu falei, só para a gente segurar só assim, não, só vou estar melhor quando todas as hidradenites desaparecerem. E aí tem várias outras coisas melhorando e a gente não está prestando atenção nisso, né? E muitas vezes o paciente conclui que, passou 3 semanas da mudança da alimentação, ela não desapareceu, então comigo isso não funciona. Nada funciona comigo, né? Isso é muito importante, a gente estabelecer isso, né? Que existem várias melhoras que vão acontecendo de forma progressiva até a gente chegar na remissão da hidradeniite, né? Uma coisa muito importante também que eu observo muito fiz 3 semanas de alimentação, hidradeniite melhorou, tá saindo menos pus, não apareceu nenhuma lesão nova, não tô quase zerada de dor, voltei a trabalhar normalmente, sento no chão para brincar com meus filhos, maravilha, fui pra praia. E aí, 3 semanas depois, aparece uma bendita de uma lesão que não existia anteriormente. E aí vai tudo por água abaixo. Tipo, meu Deus do céu, como assim? Eu não fiz nada de errado na alimentação. Gente, hidradenite é uma doença multifatorial. Muitos pacientes estão regradinhos na alimentação e a hidradenite aparece. 3 semanas, se a gente for pensar você tem 10 anos de hidradenite, é pouquíssimo tempo. O corpo, ele precisa de um tempo de resposta. Então, não desista com 3 semanas. Eu tenho pacientes que vêm para mim assim, não, comecei a tomar um remédio tem um mês e nada tá acontecendo. Gente, eu sei, existe essa ansiedade, é claro, né? Ninguém quer ficar com dor, inflamação, deixando de trabalhar, perdendo o emprego, enfim. Mas o corpo precisa de um tempo para responder isso para você, né? Então a gente precisa de constância. Eu acho que essa é uma palavra que eu sempre trago lá no Instagram, tenho trazido aqui nos vídeos do YouTube e falo com muita frequência no consultório. Precisamos de constância no que estamos fazendo. Não adianta furar tratamento medicamentoso, não adianta ficar furando a alimentação. A gente não consegue que o corpo dê aquela respirada, né? Ele tá indo, tá indo, tá indo, aí do nada você resolve se entupir de fast food. O corpo fica assim, ué, né? É aquele meme. Como? Então a gente precisa de constância, né? Aí a gente ao longo do tempo vai fazendo todos os ajustes necessários. Comi, tive um deslize sábado à noite, ok, isso faz parte da vida. Mas não é porque você teve um deslize sábado à noite que você vai comer tudo no domingo, né? Então, teve um deslize, tá tudo certo. Todos nós deslizamos. Respira fundo e volta ao combinado. Então, não usar os deslizes para acabar com toda a sua alimentação. Isso é muito importante vocês entenderem porque faz parte do processo de tratamento. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo, né? Se você está começando o tratamento agora, não fique preocupado com, ai, será que daqui a quanto tempo que eu vou melhorar, né? Comece a perceber as suas pequenas evoluções. Eu gosto muito de registro fotográfico.
Então, paciente muito ansioso, eu normalmente peço para ele começar a fazer registro fotográfico. Hoje é o dia zero. Tira uma foto da lesão, e aí, daqui a 10 dias, tira uma segunda foto. E vai botando uma do ladinho da outra. Vai fazendo uma montagem mesmo. Tipo, e escreve dia zero, dia 10, dia 20. 10 em 10 dias, você vai olhando a evolução daquilo. Tem paciente que eu ainda peço o registro fotográfico e o diário alimentar. E aí, o diário alimentar, a gente nem fica focado só na alimentação. É, o que que eu comi, o que que eu senti. Esse dia eu tava triste, briguei com o meu marido, com a minha esposa, tive um problema muito sério no trabalho, perdi um parente muito querido. Então a gente começar a fazer registro das emoções também, porque a gente sabe que impacta na hidradeniite, né? Usei uma roupa, uma calça jeans que eu já não usava há muito tempo, então a gente tem um atrito aí também como ponto de gatilho para piorar aquela inflamação. Então a gente precisa perceber e acompanhar essas evoluções para poder entender como são os gatilhos que estão no corpo de vocês. Para a gente não ficar botando, depositando a culpa e a responsabilidade em cima de uma única coisa. Hidradeniite é uma doença multifatorial. Então a gente precisa de um olhar atento, e gentil ao nosso corpo, né? Para a gente poder acompanhar a evolução dessa doença da melhor maneira possível, né? E não fica comparando a sua evolução com a evolução da coleguinha, porque, como eu comecei falando, as pessoas são diferentes. A gente tem evoluções diferentes, porque a gente parte de um dia zero diferente do que a outra pessoa. O corpo dela reage de uma maneira diferente. Muitas vezes eu vejo pacientes que, assim, quando a gente pega casos muito parecidos, é, exames de sangue completamente diferentes, né? Então, a pessoa tem mais ou menos a mesma idade, o mesmo peso, a mesma altura, teoricamente o mesmo estilo de vida. Quando a gente vai olhar os exames laboratoriais, estão muito diferentes. Então a resposta clínica vai ser diferente, não tem como ser igual. Então, não compare com outras pessoas, compare com você. Como é que eu estou há um mês atrás? Como eu estava há 3 meses? E assim por diante. Vamos fazer um registro disso. Eu acho que ajuda a diminuir essa ansiedade, a ansiedade da comparação com o outro, a ansiedade de comigo nada dá certo. E a gente vai evoluindo e conseguindo levar vocês até a remissão. E aí eu quero que você me conte aqui nos comentários há quanto tempo você convive com a hidradenites e qual foi a primeira vez que você viu alguma melhora. Você conseguiu perceber que se alguma coisa que você faz melhora? Me deixa aqui escrito nos comentários que eu quero ler, né? é, Trocar essa experiência com outras pessoas aqui nos comentários é importante. E a gente pode também olhar para esses comentários e trazer um próximo vídeo para poder explicar e aprofundar. E se você caiu de paraquedas e não me segue, não esquece de seguir e compartilhar esse vídeo com quem pode ajudar. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.